Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre a intuição, como que a gente pode desenvolver a nossa intuição, né? Então, a intuição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar em silêncio, é praticar o silêncio, né? O silêncio dos nossos sentidos físicos. Então, essa humanidade como um todo é uma humanidade barulhenta, né? Uma humanidade mental, uma humanidade que quer o tempo todo explicar as coisas, falar, cobrar, reclamar. Então, é uma humanidade completamente voltada para fora. Por isso o mundo ficou tão desorganizado, tão desorientado, né? Porque as pessoas passaram a usar a mente como um instrumento de conflito e não como um instrumento de harmonia. Então, para a gente começar a se harmonizar, a gente tem que praticar o silêncio. Então, a intuição, que é um sentido, né, um sexto sentido, como a gente chama, ela não vai se desenvolver, não vai aflorar, se a gente não praticar o silêncio. Na verdade, ela existe, né? Todos nós somos intuitivos, todos nós temos intuição, mas a pessoa não vai perceber porque ela está no ruído da mente, no ruído dos sons, no ruído da fala, no ruído de buscar as coisas, de querer as coisas, usando os sentidos físicos, a fisicalidade no mundo externo, o tempo todo, externamente. Então, voltar-se para dentro é o primeiro passo para a gente conseguir diminuir todas esse ruído do mundo, incluindo os nossos corpos, né? Físicos, né? Então, o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo físico precisa se aquietar, precisa ficar quieto, precisa se introspectar para conseguir elevar a frequência, elevar a energia para alcançar esses níveis sutis, né? Então, corpo sutil, nosso corpo sutil só é alcançado se a gente parte para um processo desse de autoconhecimento e elevação da frequência. Senão ele continua sem ser alimentado. Por isso que a gente fala, o processo evolutivo superior exige que a gente alimente, que a gente nutra. Ele não vem sozinho, né? Ele não é percebido de uma maneira sem que ele seja estimulado. Então a gente tem que nutrir, por isso a questão de quanto a gente está nutrindo o nosso processo evolutivo, né, as leis superiores e a nossa divindade, e o quanto a gente está voltado para a vida física material. Então esse equilíbrio é necessário para que a gente consiga então despertar a intuição e ela começar a ser o chamado, gente, né? Aquilo que começa a vir e fala no seu ouvido, né? Vai por aqui, vai por lá. E você começa a perceber um outro movimento que vem de um outro núcleo, de um outro lugar que não é da sua mente. Então, normalmente, o que acontece para a gente desenvolver, a gente tem que dar um tempo, dar um espaço. Você já percebeu quando você fala com uma pessoa e ela não tem um espaço? Não tem um espaço de respiro? Não tem. Então, ela fala com você, ela já tem uma situação e ela já quer dizer como é que vai ser feito, o que vai ser feito, a que horas, quando, onde. E não há espaço. Então, a primeira coisa, a gente tem que desenvolver o espaço. O espaço. O espaço é onde a gente entra no processo de elevação da consciência, no núcleo do campo, né, que a gente chama o campo quântico. Ele é um espaço. Você precisa entrar nesse espaço. O espaço é a consciência. Então, quando a gente fala, conversa com uma pessoa e dá um espaço para ela responder, e o outro dá outro espaço, e assim a conversa vai tomando outro rumo, porque ela vai tendo espaço para perceber outros movimentos que não se percebe quando se está na mente, querendo as soluções, querendo as coisas de uma maneira mental. Então a mente, ela não tem, quando não organizada, ela vai querer as coisas compulsivamente. A intuição, ela não vem desse nível. Então, para que a gente possa desenvolver, a gente tem que entrar nesses espaços e começar a praticar isso. Então, esperar, né? Tem algo que você quer fazer, espera um pouco para perceber aquilo que você vai fazer.
Então a pessoa vai fazer uma compra, você está observando o produto na prateleira e alguém já entrou com a mão na frente, pegou, pá, jogou no carrinho e tudo dessa maneira. Então essa humanidade precisa ser totalmente, né, revista, repaginada, educada e tudo mais, porque isso se transformou numa vida totalmente compulsiva e sem nenhuma conexão superior. Então esse espaço que a gente vai desenvolvendo na nossa vida vai permitindo que a gente perceba essa intuição. Então, por exemplo, você está olhando, você está vendo, observando a partir da sua consciência, e aí você vai fazer uma escolha. Então, a escolha, quando você está nessa observação, permitindo que a escolha seja feita pelo seu eu superior, e não por você, fisicamente, porque você sempre compra a mesma coisa, você sempre faz a mesma coisa. Isso é repetição, isso é da mente. Quando você percebe isso e dá esse espaço e começa a fazer esse movimento de uma maneira consciente e não compulsiva, você abre, que a gente chama de infinitas possibilidades, né? Então, o que são as infinitas possibilidades? Porque além daquela tem infinitas. Então aí você percebe, nossa, tem isso aqui, tem aquilo, tem... E aí aparece algo mais adequado para você, aquilo que você estava buscando aparece, né? Então você não precisa ficar correndo atrás. Então a intuição, ela é para nos levar para o caminho correto, porque ela vem do núcleo da alma, né? Da consciência, ela vem do núcleo que está além do pensamento. Essa intuição, normalmente quando vem, ela é perfeita. Então você fala, isso aqui, o que eu devo fazer? Aí veio uma resposta ali, ela é muito rápida, por isso que a gente tem que estar com a percepção desenvolvida e com esse espaço entre um pensamento e outro. Pensamento e outro você tem que ter um espaço, não é tudo atropelado. Então você vai organizando os pensamentos e você vai percebendo como você atua, como o seu mecanismo atua, e aí você vai dando essa possibilidade de resposta que não vem das suas memórias e nem da sua experiência passada, mas do seu eu do futuro, né? Que a gente chama o eu do futuro, que é a sua versão melhorada. Então essa versão, a melhor versão, ela só pode aflorar se você permite que aquele seu eu antigo vá ficando para trás e você vai então assumindo sua nova versão, seu novo eu, que vai trazer essas habilidades ou relembrar habilidades e conhecimentos que você já tinha, mas estavam sufocados pela sua vida cotidiana física, onde você acreditava que você tinha que ficar correndo de um lado para o outro. E aí, quando você faz essa passagem, esses dons ou habilidades psíquicas podem aflorar. Então você já é uma pessoa, já sempre foi uma pessoa mais intuitiva. Mas em função das atividades que você tinha, você foi deixando isso ficar para trás e começou a colocar a mente na frente. Então, com o processo que você faz de silenciar, você vai retomar isso, retornar isso. Isso vai aflorar mais ainda. Você vai começar a perceber que sua intuição está mais aflorada. Então você continua, porque você está elevando a frequência, a energia, e está relembrando, trazendo de volta toda a sua capacidade de perceber, de intuir, de fazer e tudo mais. Então, através da intuição, vem respostas sobre nós mesmos, né? A intuição, ela vai trazer aquilo que a gente tem que fazer, ou que a gente precisa fazer, de uma maneira mais assertiva, ou seja, ela vai te dizer, faça assim, né? Não precisa, aí você pensa que precisa fazer 10 coisas daquela história, né? E ela vai te dizer, não, só isso, faça assim. Então, essa luta de esforço pessoal para conquistar o mundo tende a reduzir, por quê? Porque isso é uma coisa totalmente contrária à quinta dimensão, né? A quinta dimensão é justamente a gente trabalhar essa percepção, essa intuição, para
para perceber a nossa consciência espiritual. Então essa é que governa. A gente entender que sem ela não há nada. Então eu posso me esforçar para ter os melhores resultados, os maiores resultados do mundo. Eu vou fazer um esforço pessoal, físico. Então eu vou lá me matar, fazer 500 milhões de coisas porque eu quero tudo que existe no planeta. Eu quero ter tudo que existe no planeta. Você não vai chegar nunca, né? Então os resultados você vai fazer um esforço sobre-humano, ou na verdade você vai fazer um esforço humano, né? Nem é sobre-humano, é humano mesmo, físico. Você vai ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Tentando produzir o máximo que você puder de resultados disso aqui. Mas por quê? Porque a pessoa quer coisas, as coisas do mundo. Então isso vai contra uma lei consciencial, uma lei espiritual, que é reconhecer que você é um ser divino, que é capaz de trazer as coisas necessárias como acréscimo a partir desse reconhecimento. Então como é que o todo não vai te alimentar? Como é que Deus não vai suprir as necessidades daquele ser? Como é que as coisas não vão se dar para aquele ser que está num processo como esse? Não tem como, tem que acontecer. Tem que acontecer. Só é necessário ajustar essas energias, essas vibrações e essa consciência de quem somos. Então, o reconhecimento de quem somos nos reconecta à nossa essência e nos permite manifestar quem somos. Então, se nós estamos manifestando quem somos, estamos dentro da lei superior, da lei, aí sim, né, sobre-humana, onde está atuando uma energia além da fisicalidade, para nos fazer perceber que existe alguém aqui dentro, né? É mais ou menos assim, você vai ter, existe uma energia que me mantém viva, você começa a perceber essa energia em movimento, e é essa energia que vai manifestar, que está manifestando você, que manifesta as coisas necessárias. Então o mundo interno, ele tem que se projetar externamente. Então essa ilusão do mundo externo é que a gente tem que retirar e que está acontecendo agora com o que a gente chama de remoção do véu. Então a intuição já nos traz, já nos mostra que os véus, né, estão sendo removidos. O que é isso? O véu da ilusão da terceira dimensão, o véu da ilusão da luta, do apego, da pressão, dessas energias que não correspondem mais à quinta dimensão. Então, essa remoção é para mostrar para todos os seres humanos que quem somos, né, o reconhecimento de quem somos e sairmos dessa maneira de viver totalmente focada nas coisas físicas, nas coisas materiais, nas coisas como se nada mais existisse e como se o ser consciência espiritual não fosse aquilo que realmente faz ele existir, né? Então a intuição ela só vai aparecer quando o ser se reconectar a essa essência para perceber que existe realmente uma força maior guiando e que todo o acréscimo, todas as coisas são acréscimos mesmo, pelo reconhecimento de que você está coligado à fonte. Então a luz, né? A luz só pode vir da fonte, passar por você e você se tornar aquilo que você é, manifestando então a sua parte, a sua peça fundamental no plano como um todo. Então esse plano da Terra, esse comando todo, ele visa justamente trazer essa energia e despertar as faculdades superiores. Aí nessa intuição, na verdade, esse processo todo, cada pessoa passa por processos de mudança, né? Então, as glândulas, né? Pineal, tudo isso, todas essas aberturas de percepções superiores, elas precisam começar a acontecer para que o ser possa perceber uma realidade mais ampla.
Então isso também é fundamental que a gente tenha em mente que tem que acontecer, né? Porque são os mecanismos para a gente conseguir explorar e compreender melhor como é que funciona, como que nós funcionamos e como captamos as informações que vêm de fora e as vibrações para utilizarmos no mundo, nesse mundo que a gente está. Então as informações que nos chegam, quando pessoas falam que estão canalizando, etc., elas estão numa energia mais alta, estão vibrando numa frequência mais elevada que capta automaticamente do seu eu superior uma série de informações e traz para essa fisicalidade. Porque se isso não acontecesse, nós não conseguiríamos mudar a realidade. Porque a mudança da realidade necessita que a gente tenha o conhecimento, tenha a informação e a frequência que está nessa informação seja captada. Então, o ser precisa entrar em ressonância com a frequência superior para captar, né, e aí entra a intuição, captar aquilo que ele precisa trazer para a fisicalidade. Então, a lei superior, as leis superiores, elas estão o tempo todo operando para nos fazermos compreender como é que funciona esse mecanismo. Então, o mecanismo de manifestação de algo exige consciência, exige que eu esteja presente. Então, eu quero manifestar algo, eu tenho que estar no estado de presença consciente, né, de quem sou, e então isso pode vir para a realidade. Então, por exemplo, de gravar um vídeo. Se isso não está funcionando, o vídeo não acontece. Então é mais ou menos isso. Uma pessoa fala assim, não, eu vou gravar amanhã, não, acho que daqui a uma semana. Então, isso ela está deslocada do momento presente, porque não existe o amanhã ou daqui a uma semana. Só existe o agora. Então agora eu estou fazendo isso. Por quê? Porque agora esse momento foi solicitado isso e eu estou fazendo isso. Então a gente tem que ter sempre em mente que não existe o que já foi e não existe o que vai vir. Nós temos esse momento para fazer, esse é o momento de transmitir isso. Outro momento é outra coisa, mas estamos sempre presentes no momento, no agora. Então, o estado de presença traz a informação, permite que essa informação venha e ela é utilizada, né? Ela é transmitida, ela é recebida e ela permite que mais pessoas façam uso daquilo que está sendo disponibilizado. Então, toda a informação que vem de um plano superior, ela vai passar por esses mecanismos que a gente precisa ter livres. Então, quanto mais a gente tiver em silêncio, quanto mais a gente praticar essa quietude, né? Esse mecanismo de estar em contato com as nossas próprias energias e com os nossos núcleos superiores de consciência, mais a gente vai captar informação, mais a gente vai trazer transformação, porque aí a transformação vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, acelerada, porque a gente está no presente, e mais a gente vai mudar, modificar, transmutar, transformar a realidade externa. Então, quando a terceira dimensão se cristalizou naquela situação, porque mais pessoas começaram a observar aquela realidade e vivê-la. Então, se eu fico vivendo aquela realidade, eu fico confirmando aquela realidade. E a intuição não vai entrar. Por quê? Porque eu continuo confirmando aquela realidade, aceitando aquilo. Então, a quinta dimensão exige que a gente saia disso, permita que essas energias superiores aflorem, e aí você intuitivamente vai perceber que você tem e pode fazer a vida de uma outra forma. Então aí você vai começar a trazer isso, não é uma coisa que a gente faz assim, né, aperta um botão, é uma coisa que exige o dia a dia, o autoconhecimento e ir integrando esses processos à nossa vida, mas quando a gente faz e o outro faz e mais pessoas fazem, nós estamos criando em conjunto essa nova realidade. Então, essa linha do tempo, como a gente chama, ela está disponível por quê? Porque mais pessoas a reconheceram e estão fazendo isso. Né? Não cabe mais viver sem intuição. Então, não tem como. Né? A intuição é uma percepção de um núcleo
superior, ou seja, sem essa abertura, é como se não tivéssemos contato com com hierarquias superiores e tudo mais. Então a intuição ela precisa ser cada vez mais percebida. E quando você percebe de onde veio, aí você começa a ficar mais atento àquilo. E aí você começa a receber mais intuição e você começa a atuar a partir dela. Até que você se torne intuitivo. Então sua percepção vai aumentando e tudo que você vai fazendo está mais conectado a esse mecanismo. Por quê? Porque você está se alinhando à sua essência. Então, quanto mais se alinha à sua essência, mais você está na sua vibração original. Então, mais você capta a intuição. Por quê? Porque ela é o condutor do estado de presença. Né? Então, aí a sua mente, ela já começa a ser... a energia da mente começa a ficar, ela não tem mais aquela força que ela tinha de te tirar dali e te colocar num lugar que não te corresponde. Né? Então ela vai cedendo e ela começa a te ajudar no processo também, mas sempre seguindo percepções que vêm de outros níveis. Então, além da intuição, a percepção também ela começa a aflorar, mas também tem vários níveis de percepção. E tudo isso vai acontecendo na medida que a gente vai evoluindo e vai crescendo, até se chegar em humanidades que pouco falam, né? Por quê? Porque quanto mais a gente evolui, menos a gente conversa com os outros, menos a gente fala. A gente começa a falar, a gente fala, né? Que a gente não fale com as pessoas, mas a gente já tem mais organizado isso, a gente fala o necessário. E normalmente o necessário vem também dessa intuição, porque às vezes você percebe uma coisa que você deve falar para o outro e que faz sentido naquela conversa, porque ela é um antídoto, né? É uma forma de você levar alguma mensagem. Então todo esse trabalho passa a ser de manifestação da essência, onde você colabora em tudo. Em tudo você vai estar colaborando com as pessoas, com os reinos, não só com as pessoas, né? Mas com outros reinos também. Porque você vai percebendo coisas e vai colocando em prática, em ação. Por isso essa intuição é fundamental, porque aí você não está interferindo no processo do outro. Você está simplesmente recebendo uma informação que pode ser útil para o outro. E não você indo lá para dizer para o outro o que você acha que ele deve fazer. Né? Isso é totalmente contraproducente, aí você está interferindo no processo da vida das pessoas. Então, o objetivo da intuição é justamente você não interferir em nada e fazer uma coisa que todo mundo se beneficia. Então você contribui para o todo sem atrapalhar a vida de ninguém, né? Sem impor a alguém alguma coisa, sem exigir, né? Sem esses mecanismos que acabam atrapalhando os relacionamentos e que não são o objetivo de um trabalho, né, de consciência mais amplo. Então as comunicações tendem, ao longo do processo, elas vão se tornando cada vez menos fala, mais percepção e ações mais diretas, mais objetivas, porque tudo vai sendo mais sintetizado e as comunicações começam a acontecer muitas vezes, a grande maioria, quando entra nesse processo, de alma para alma, e não mais você falando com o personagem, né? Você tem, obviamente, você tem a pessoa, né? Você está ali junto à pessoa, mas você está vendo também a alma dessa pessoa. Então a comunicação é muito mais profunda, direta, e por isso que esses trabalhos acabam tendo uma repercussão muito maior, né? Porque eles já atuam onde é necessário e muitas pessoas aprendem coisas muito mais rápido do que se fosse todo um processo como na terceira dimensão, né? De senta lá, fica falando o que você acha, o que você não acha, é tudo isso que é uma fala na mente e não na alma, né? Não na consciência. Então a evolução vai acontecendo e os seres vão passando a desenvolver graus cada vez mais elevados de consciência e despertando assim todas essas faculdades superiores que a gente desconhece e só começa a aprender quando começa a acessar. Então isso não é uma coisa que se aprende intelectualmente,
Você não tem como saber o que é uma intuição somente quando você tiver, né? Então, quando você perceber, quando você viver uma percepção maior também, aí você vai entender o que é. Então, não é algo que você pode explicar, mas é uma vivência da lei espiritual e do reconhecimento da consciência que habita o seu ser. Okay? E nas evoluções ainda mais, né, humanidades ainda mais evoluídas, aí nós temos a comunicação, essa de alma para alma, que é telepatia, né? Então, a telepatia acontece direto nas comunicações com sementes estelares, né? Então, grande parte das sementes estelares tem essa faculdade desenvolvida, e no momento que você recebe uma mensagem, o outro também recebeu, e a gente acaba se comunicando dessa forma. Então, isso também é uma comunicação que está disponível para todos, desde que desenvolvam, né, essa capacidade superior e esse processo evolutivo. Por quê? Porque dentro de tem certas humanidades que elas já não falam, ficam falando. Elas se comunicam dessa forma e é muito mais rápido. Então, toda a ação, como elas estão no nível de frequência mais alto, a velocidade da comunicação vai sempre sendo muito maior do que essa que a gente tem hoje aqui. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui colocando um vídeo e tal, né? Então, vamos imaginar que numa comunicação mais ampla seria uma ferramenta só, não ter várias redes sociais, nada disso. Você tem uma ferramenta que você disponibiliza uma informação e ela vai. Na velocidade da luz, ela vai para todos aqueles que necessitam. Só que essa comunicação é extremamente consciente. Então, ela está comunicando algo que é para ser comunicado de uma maneira consciente. Então, ela vai totalmente alinhada e chega naquelas pessoas que necessitam daquela comunicação. Então, a comunicação superior, ela vai sendo aflorada e aperfeiçoada na medida em que a gente vai integrando a nossa fisicalidade e a nossa consciência cósmica, né? Então, a nossa consciência cósmica traz para a fisicalidade uma comunicação mais fluida, mais direta. E isso promove as mudanças na matéria, na realidade física. Então, todo o processo de intuição, percepção, tudo isso só pode acontecer quando a gente faz essa opção, quando a gente escolhe evoluir conscientemente, e aí a gente vai captando aí com as nossas antenas, né, todos esses processos. Então, vamos trabalhar, né, internamente para que a gente tenha essa intuição, para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira mais simples, direta, e com isso a gente se comunica com todos. Então, tendo em mente que assim existe uma comunicação invisível, que independente de eu estar colocando um vídeo aqui, existe a comunicação com todos de forma invisível. Por quê? Porque nós, como consciência espiritual, estamos todos coligados. Só que muitas pessoas não têm essa consciência ainda. Então, o despertar, ele vem para unir, né, as pessoas, e para que a gente possa ter a mesma linguagem, a mesma compreensão, não todos iguais, né? Não é uma questão de ficar tudo homogêneo, tudo igual, mas é uma diversidade grande, só que cada um sendo aquilo que ele é. Então, isso facilita completamente a nossa comunicação, porque aí não vai ter ninguém mais batendo ninguém, né? Então, cada um sendo o que é, facilita a comunicação, e vai ser uma comunicação muito mais colaborativa, muito mais fluida do que era lá na terceira dimensão. Ok, gente? Gratidão.